O homem que outrora acreditava ser imortal já não conseguia mais erguer a cabeça. Alexandre, o grande conquistador de impérios, jazia moribundo em Babilônia aos 32 anos. Seu corpo, outrora uma arma mais afiada que qualquer lâmina, agora o traía com febre, fraqueza e silêncio. O quarto ao seu redor fedia a doença. O calor do verão babilônico pressionava como um peso sufocante, tornando o ar denso, com o cheiro de suor e lençóis úmidos. Médicos entravam e saíam apressados, murmurando remédios, servindo vinho, misturando ervas, orando aos deuses, mas nada podia deter o lento desmoronar do homem que parecia inabalável. Apenas alguns anos antes, Alexandre havia estado em campos de batalha que remodelaram o mundo. Ele atravessara desertos que nenhum exército ousara cruzar, destruíra o Império Persa e marchara até as fronteiras da Índia. Para seus soldados, ele era mais que um rei. Era tocado pelo divino, o filho de Zeus, Amon. Mas naquela câmara, a divindade se dissolvia em fragilidade. Sua voz, se fora seus membros, estavam pesados, sua respiração era rasa. Somente seus olhos permaneciam inalterados. Eles ardiam com o mesmo fogo que o levara a atravessar continentes, a mesma intensidade que dobrara nações, a sua vontade. Amigos e generais se inclinavam para perto buscando ordens em seus gestos fracos. Do lado de fora, dezenas de milhares de soldados aguardavam notícias convictos de que seu rei não poderia morrer. Dentro, aqueles que o viam percebiam uma verdade mais sombria: o invencível Alexandre estava se tornando um cadáver vivo. Antes da enfermaria em Babilônia, havia um jovem que parecia destinado a nunca cair. Aos 20 anos, Alexandre herdou um trono frágil na Macedônia. Em menos de um ano, ele esmagara rebeliões que teriam destruído governantes menores. Aos 22 anos, ele atravessara o Helesponto, jurando levar as armas gregas aonde nenhum rei ousara. No campo de batalha, ele era uma tempestade encarnada. Em Granico, liderou a cavalaria através de um rio, sob uma chuva, de lanças persas. Em isso, destruiu o exército de Dário, o próprio grande rei, fazendo o governante da Pérsia fugir em pânico. Em Galgamela, contra números que faziam os seus parecerem insignificantes, ele atacou o coração da linha persa e esculpiu um império a partir do caos. Em menos de uma década, Alexandre governava do Egeu às montanhas do Afeganistão. Ele não parava. Atravessou desertos que mataram milhares de seus homens de sede. Enfrentou elefantes de guerra na Índia, feras que seus soldados nunca haviam visto, e ainda assim forçou seus inimigos a se curvarem. Onde quer que fosse, cidades surgiam com seu nome, templos o proclamavam divino, e até sacerdotes no distante Egito o saudavam como o filho de Zeus Amon. Para seus seguidores, ele não era apenas um rei. Era a prova viva de que os deuses ainda caminhavam entre os homens. Mas a conquista tinha um preço. Seu corpo carregava cicatrizes de ferimentos de lanças, flechas e lâminas. Sua mente inquieta e insaciável levava seus exércitos além do que desejavam. Quanto mais longe marchava, mais solitário se tornava. As vitórias lhe davam glória, mas não paz. Esse era o homem que logo jazeria impotente em Babilônia, um conquistador que provara a divindade e que descobriria na morte quão frágeis até os deuses podem ser. Tudo começou não no campo de batalha, mas à mesa de um banquete. Certa noite em Babilônia, na casa de seu amigo Médius, Alexandre ergueu uma taça de vinho e selou seu destino. A noite começou em triunfo. O rei ria com seus companheiros, vangloriando-se de futuras campanhas. A Arábia seria a próxima, prometeu, e depois as bordas do grande oceano.
Seus homens, embriagados tanto pela vitória quanto pelo vinho, celebravam o horizonte sem fim da conquista. O salão brilhava com tochas, o ar denso com música, risos e fumaça. Mas conforme a noite se prolongava, Alexandre fez uma careta. Ele levou a mão ao lado do corpo. Testemunhas mais tarde afirmaram que ele gritou, como se tivesse sido apunhalado, a dor súbita e aguda. Ele tentou ignorar erguendo a taça novamente, mas o riso no salão vacilou. O conquistador de impérios ficou curvado à mesa, com gotas de suor brilhando em sua testa. Servos o carregaram de volta aos seus aposentos, suas pernas fracas demais para sustentá-lo. Pela manhã, a febre havia começado. Seus generais cochichavam entre si, mas a palavra oficial era silêncio. Seu rei estava apenas cansado, nada mais. No entanto, aqueles que o viram sabiam a verdade. A agonia havia começado e não o soltaria. Por séculos o banquete tem assombrado historiadores. Seria vinho envenenado colocado em sua taça por um inimigo de ambição aterrorizante. Seria uma infecção, uma doença incubada há muito que escolheu aquele momento para atacar, ou seria simplesmente o corpo humano desgastado, após anos de guerras e ferimentos, finalmente colapsando sob o peso do destino. Seja qual for a causa, a noite na casa de médios marcou o início do fim. Alexandre, que enfrentara lâminas, flechas e tempestades, encontrara um inimigo que não podia nem lutar, nem comandar. O conquistador ainda podia pensar, mas não podia mais falar. A mente de Alexandre ardia com clareza enquanto seu corpo o traía, deixando-o preso dentro de si mesmo, um cadáver vivo. Dia após dia, a febre apertava seu domínio. Ele tremia no calor do verão babilônico, sua pele escorregadia de suor. A dor em seu estômago se espalhava pelo corpo até que mesmo o peso de um cobertor era insuportável. Ele tentou se levantar, mas seus membros se recusavam. Tentou comandar, mas sua voz falhava. Restavam apenas gestos, acenos fracos, o brilho de seus olhos. Para aqueles que assistiam à visão, era aterrorizante. Ali estava o homem que liderara todas as cargas que conduzira exércitos por desertos e montanhas, reduzido ao silêncio. Seus generais se inclinavam para perto, esforçando-se para captar o menor movimento, interpretando cada olhar como uma ordem. Seus soldados do lado de fora esperavam que seu rei imortal aparecesse, sem saber que dentro ele já estava preso em uma prisão de carne. A medicina moderna ofereceu teorias febre-tifoide, devastando seus órgãos malária, queimando-o por dentro, síndrome de Guillain-Barré, paralisando seu corpo enquanto poupava sua mente. Escritores antigos sussurravam sobre veneno que seus inimigos finalmente encontraram uma arma afiada o suficiente para perfurar um deus. Mas nenhuma dessas possibilidades torna a verdade menos cruel. Alexandre permaneceu consciente enquanto seu corpo falhava, suportando dias de agonia sem alívio. Não era a morte rápida de um guerreiro no campo, mas o colapso lento de um homem forçado a assistir sua própria divindade apodrecer. Cada hora o arrastava mais fundo no silêncio, até que ele se tornasse menos um rei e mais um símbolo de horror, a prova de que mesmo os mais fortes poderiam ser reduzidos à impotência. Eles não vieram para ver um rei vivo, mas para se despedir de um que já estava meio ido. Quando os soldados de Alexandre souberam que seu comandante estava próximo da morte, exigiram vê-lo. Eram homens que o haviam seguido por continentes, que sangraram por ele em Isso, em Gaugamela, na fronteira da Índia. Negar-lhes um último vislumbre teria sido motivo de revolta. E assim, as portas foram abertas e a procissão começou. Um
a milhares de guerreiros passaram pela câmara. Não encontraram a figura invencível de que se lembravam o cavaleiro que liderava cada batalha, o homem cuja voz podia incitar um exército ao frenesi. Em vez disso, encontraram uma figura pálida e trêmula, incapaz de falar, incapaz até de erguer a cabeça. No entanto, seus olhos ainda brilhantes acompanhavam cada homem que entrava. Ele erguia a mão quando conseguia ou permitia que a segurassem nas deles. Para alguns, aquele único toque valia uma vida inteira de lealdade. Para outros, era insuportável ver seu Deus reduzido ao silêncio. Homens que enfrentaram tempestades e lanças sem medo choravam abertamente ao seu lado. A câmara tornou-se um funeral vivo, uma despedida realizada enquanto seu ocupante ainda respirava. Do lado de fora, o exército sussurrava. Acreditavam que seu rei era divino, incapaz de morrer. Mas aqueles que passavam por seu leito compreendiam a verdade. Seu Deus os estava deixando. O silêncio da sala ecoava mais alto que qualquer grito de guerra que já haviam ouvido. Não houve discursos nem ordens finais declaradas. A última comunicação do conquistador com seus homens foi sem palavras, um olhar, um aceno, um toque da mão. E naquele silêncio, um império se preparava para o caos que viria. O palácio em Babilônia tornou-se um túmulo muito antes de Alexandre dar seu último suspiro. O calor pressionava do lado de fora o forno implacável de um verão mesopotâmico. Dentro era pior. A enfermaria fedia a suor a panos úmidos que não podiam ser lavados rápido o suficiente, a incenso queimado desesperadamente para mascarar o cheiro de decomposição. O ar era denso, pesado e sufocante. Os homens entravam relutantemente e, quando saíam, carregavam o odor da morte na pele. Os médicos pairavam impotentes. Tentavam cataplasmas, vinho diluído com ervas orações, sussurradas a todos os deuses que conheciam. Nada detinha a febre. Suas mãos tremiam ao trocar bandagens e limpar seu corpo, pois sabiam que não estavam tratando um paciente, estavam testemunhando o colapso de um mito. Não havia cura, porque nenhuma cura existia. Os cortesãos e generais que lotavam os corredores sussurravam em pavor. Eles haviam marchado atrás dele por desertos e montanhas, acreditando que ele era um homem tocado pela divindade. Agora estavam do lado de fora de sua câmara e ouviam apenas os gemidos de um mortal desfeito pela doença. A contradição os abalava profundamente. Se Alexandre podia morrer assim, o que isso significava para o império construído sobre sua invencibilidade? Dentro, o silêncio era quebrado apenas pelo flúter dos leques e pelos gemidos fracos do rei moribundo. Assistentes sentavam-se sem dormir ao lado de sua cama, enxugando o suor, afastando moscas, sussurrando, com medo de que ele ainda pudesse estar ciente de tudo ao seu redor. Servir naquele quarto não era uma honra, mas um tormento. O calor sufocante de Babilônia, o conquistador do mundo, foi reduzido ao mais comum dos espectáculos: um corpo falhando, um homem se esvaindo e um império já tremendo sob a sombra de sua morte. Um império sem herdeiro é um império já moribundo. Conforme a respiração de Alexandre se tornava mais fraca, os homens ao seu redor já planejavam quem usaria sua coroa. O palácio em Babilônia estava repleto de sussurros. Seus generais, os companheiros que outrora juraram lealdade a ele, agora se mediam com desconfiança. Ptolomeu Seleuco, Antígono, todos veteranos de suas campanhas, permaneciam nos corredores como abutres, circulando uma presa ainda viva. Ninguém falava abertamente, mas todos sabiam a verdade. A morte do rei seria o sinal para a guerra. Roxana, a jovem rainha de Alexandre, estava grávida de muitos meses.
Se seu filho vivesse, poderia unir o império. Mas ela estava isolada, vigiada cuidadosamente sua posição frágil. O meio-irmão Arideu, mentalmente incapaz de governar, pairava ao fundo um peão à espera de quem pudesse tomá-lo. Em meio a essa tensão, Alexandre convocou seu círculo íntimo. Fraco demais para falar, ele gesticulou e eles se inclinaram para captar suas últimas palavras. Alguns afirmaram que ele sussurrou ao mais forte, entregando o futuro do império a ninguém e a todos ao mesmo tempo. Outros disseram que ele deu seu anel de sinete a Pérdicas, o general leal, que estava mais próximo de sua cama. Ambas as versões carregavam a mesma promessa: caos. Os homens deixaram sua câmara não unidos pelo luto, mas divididos pela ambição. Sabiam que o mapa que Alexandre desenhara com sua espada logo se despedaçaria em pedaços, cada um reclamado por aqueles que outrora marcharam ao seu lado. As guerras dos diádocos. Guerras dos sucessores já haviam começado mesmo antes que o corpo do rei esfriasse. Na quietude de suas últimas horas, Alexandre pode ter acreditado que seu império perduraria. Mas, fora de sua câmara, as facas já estavam desembainhadas. O rei estava morto e ainda assim seu corpo não apodrecia. Dias se passaram no calor sufocante de Babilônia, mas o cadáver de Alexandre não mostrava sinais de decomposição. Sem inchaço, sem descoloração, sem mau cheiro, além do que já impregnava a enfermaria. Soldados passavam em reverência, sussurrando que seu rei havia sido verdadeiramente divino sagrado demais para que a morte o tocasse. Para eles, isso era prova de que Alexandre era mais que humano. Ele havia conquistado a própria mortalidade. A visão alimentou lendas. Sacerdotes murmuravam sobre milagres generais, espalhavam a história para acalmar tropas hesitantes, e até seus inimigos hesitavam, temendo que atacar seu império fosse atacar um deus. O corpo não decomposto tornou-se tanto propaganda quanto mistério, um último gesto de poder do homem que governara o mundo. Mas estudiosos modernos levantaram questões inquietantes. Talvez seus assistentes tenham embalsamado o corpo rapidamente, cobrindo-o com resinas e óleos que mascararam a decomposição. Talvez o calor extremo de Babilônia tenha retardado o processo de maneiras inesperadas. Ou talvez a possibilidade mais assustadora, Alexandre não estivesse realmente morto. Alguns historiadores médicos sugerem que ele pode ter sofrido de uma condição que o deixou paralisado, com a respiração fraca e o pulso quase indetectável. Para médicos antigos, isso poderia ter parecido morte. Se assim for, então, o conquistador que enfrentou todas as lâminas e flechas acordado pode ter sofrido o fim mais aterrorizante de todos, ser colocado em um caixão vivo, incapaz de gritar, preso no silêncio, até que seu corpo finalmente cedesse. Para seus seguidores, o milagre era um conforto. Para nós, é horror. Seja preservado por divindade em balsamamento ou erro de diagnóstico, a imagem do corpo imaculado de Alexandre assombra a história tanto quanto suas vitórias. Mesmo na morte, ele comandava a atenção, forçando o mundo a se perguntar se ele havia enganado a mortalidade uma última vez. Mesmo na morte, Alexandre foi disputado como um troféu de guerra. Seu corpo, mais valioso que qualquer cidade ou tesouro, tornou-se a arma suprema de legitimidade. O funeral foi planejado como um espetáculo à altura de sua vida. Artesãos construíram uma carruagem imensa, adornada com ouro e coberta de joias. Colunas erguiam-se de sua estrutura, pintadas com imagens de suas vitórias. No centro repousava um caixão de ouro maciço, sob um dossel que brilhava ao sol. A procissão deveria levá-lo de volta à Macedônia,
onde seus antepassados foram sepultados. Seria uma jornada através do império que ele esculpira com sangue e aço uma última marcha de glória para o rei caído. Mas o cadáver de Alexandre nunca chegou ao seu destino. No caminho, Ptolomeu, um de seus generais mais confiáveis, interceptou a procissão. Com soldados ao seu lado, ele tomou o corpo e o levou para o Egito. Lá em Mênfis e depois em Alexandria, ele o consagrou como o coração de seu novo reino. Ao possuir os restos do rei, Ptolomeu reivindicou mais que um cadáver. Ele reivindicou o manto de Alexandre. O roubo estabeleceu um precedente. Outros sucessores lutaram guerras, levantaram exércitos e derramaram oceanos de sangue, mas Ptolomeu precisava apenas da autoridade silenciosa de um túmulo. Peregrinos, soldados e governantes viajavam para ver o corpo preservado, dobrando os joelhos não apenas à memória, mas ao homem que o controlava. Alexandre sonhara em unir o mundo, mas na morte seu corpo foi arrancado de sua terra natal, transformado em uma relíquia de poder. O funeral dourado tornou-se um roubo e o conquistador que possuíra tudo tornou-se a posse de outro. Seu império se fragmentou, mas seu cadáver ainda reinava o prêmio mais cobiçado do mundo antigo. O homem que buscou viver para sempre deixou apenas perguntas. O túmulo de Alexandre, outrora o santuário mais famoso do mundo antigo, desapareceu sem deixar vestígios. Durante séculos, seu corpo repousou no Soma de Alexandria, um templo visitado por imperadores, generais e peregrinos. O próprio César esteve diante do cadáver preservado, assim como Augusto, que colocou uma coroa de ouro na testa do rei morto. Estar naquele salão era tocar a memória da própria conquista. Mas em algum momento da antiguidade tardia, o túmulo desapareceu. Terremotos, invasões e o tempo apagaram sua localização. Hoje, o local de repouso de Alexandre permanece um dos grandes mistérios da história, procurado por arqueólogos, sonhado por caçadores de tesouros e lamentado por nações que ainda reivindicam seu legado. No entanto, o verdadeiro legado nunca foi pedra ou ouro. Era o paradoxo de um homem que acreditava ser divino, que cruzou o mundo conhecido, convencido de que a mortalidade não poderia tocá-lo e que morreu em agonia impotente em um quarto sufocante. Seu império se fragmentou meses após sua morte, dividido pelos próprios homens em quem ele confiava. Mas seu nome perdurou ecoando através dos séculos como um símbolo de ambição, sem limites. Para os generais e imperadores que vieram depois, ele era o modelo César. Chorou porque havia conquistado tão pouco na idade de Alexandre. Napoleão carregava sua história como uma escritura sagrada. Para poetas e profetas, ele era tanto herói quanto advertência, prova de que até o maior conquistador não pode derrotar o corpo que o carrega. Talvez seja por isso que seu túmulo está perdido, porque Alexandre nunca pertenceu a uma única terra. Ele pertence, em vez disso, ao mito, uma figura presa entre Deus e homem, glória e ruína. Sua morte nos lembra da verdade que ele não pôde escapar, que todo império, como todo corpo, é mortal.